E aí pessoal, tudo bem? Um pouco mais de química orgânica e hoje nós vamos falar dos compostos carboxilados, dando uma ênfase em ácido carboxílico, fazendo uma apresentação do grupo funcional, um pouco de nomenclatura e um pouco de propriedades físicas. Então vamos lá. O que seria o grupo funcional carboxila? A carboxila é quando o carbono presente na carbonila está também ligado a uma hidroxila, formando a seguinte estrutura. Então, esse C dupla O OH faz referência à carboxila. A carboxila dá a origem aos ácidos orgânicos, os chamados ácidos carboxílicos. Aqui a gente pode observar, pegar uma caneta aqui de cor preta, aqui a gente já pode observar que a carboxila ela tem a presença aqui, né, de dois oxigênios. Isso dá uma eletronegatividade bem grande para esse grupo funcional, devido aqui aos pares de elétrons livres e também a capacidade que esses oxigênios têm de fazer interações de hidrogênio. Então isso mostra para a gente que a carboxila traz uma polaridade muito grande para a molécula que ela está presente e também possivelmente pode trazer uma solubilidade bem alta quando está presente em água, devido à possibilidade de interações de hidrogênio, devido ao número de oxigênios formadores aí da carboxila. Tudo bem? Bom, o grupo funcional carboxila, como estávamos dizendo, ele dá origem aos ácidos orgânicos ou aos ácidos carboxílicos. E se você tem a ideia que todo ácido ele tem um efeito tal qual é apresentado, é, lembre-se que não, nem sempre. Os ácidos orgânicos eles não vão ser fortes a ponto, por exemplo, de causar um dano tão nocivo desse ponto. Só que, comparado dentro da mesma classe, entre ácidos orgânicos, sim, nós temos ácidos mais fortes e ácidos mais fracos. Agora, quando eu comparo um ácido orgânico com um ácido inorgânico, eu não tenho é, uma força tão grande de um ácido orgânico capaz de vencer um ácido inorgânico, tudo bem? Os ácidos inorgânicos sempre serão mais fortes, tá? Então, como é a estrutura de um ácido carboxílico? Então, aqui nós temos R, que está conectado a C dupla O, que está conectado a um OH. Esse R pode ser uma cadeia aberta de carbonos, ou pode ser uma cadeia fechada, ou um anel aromático. Tudo bem? Então aqui é uma estrutura básica aqui de um ácido carboxílico. Tá? Lembrando que nós podemos abreviar essa porção aqui, C dupla O OH, em alguns momentos vocês verão isso de forma condensada da seguinte maneira: COOH. Tudo bem? Então, algumas representações, quando a forma estrutural não está totalmente aberta, está um pouco mais condensada, o grupo carboxila virá representado da seguinte maneira. Tudo bem? Bom, seguindo o nosso raciocínio. A nomenclatura. Como será feita a nomenclatura dos ácidos carboxílicos? A nomenclatura dos ácidos carboxílicos ela é idêntica à dos hidrocarbonetos, ou dos aldeídos, ou dos cetonas, ou dos álcoois. O que vai mudar, né? Idêntica não, ela é semelhante. O que vai mudar? O sufixo. Aqui nós vamos ter o sufixo oico para um ácido carboxílico. Tá? Então sempre vou colocar o sufixo oico para um ácido carboxílico. Lembrando que o termo ácido vai acompanhar todo o nome, o início do nome. Tudo bem? Então, mas eu continuo com os mesmos prefixos e os mesmos infixos para ligações simples, duplas e triplas e para o número de carbonos aqui os prefixos. Tudo bem? Então, seguindo o nosso raciocínio, vamos ver alguns exemplos de nomenclatura. Então, aqui estão as moléculas. E aí, como nós procederemos, né? Bom, aqui ó, eu tenho 2, 3 carbonos. Então, se fosse um hidrocarboneto, seria met, et, prop. Poderia dizer propano, porque só tem ligações simples entre os carbonos. Mas é um ácido carboxílico, então o termo ácido tem que vir antes. Prop, para representar 3 carbonos, vai vir. An, para representar as ligações simples, também virá. Só que, ao invés de colocar só um O para representar um hidrocarboneto, como nós dissemos, vamos colocar um oico para representar um ácido carboxílico. Então, esse ácido é o ácido
propanóico. Tudo bem? Preciso indicar a carboxila? Não, não preciso indicar porque ela sempre será o carbono 1. Então esse é o ácido propanóico. Tudo bem? Vamos lá, letra B. Olha só, a letra B eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. O mesmo raciocínio. Ácido com 6 carbonos. X, ligações simples entre esses carbonos. An. Hexanoico. Então o nome desse composto é ácido hexanoico. Tudo bem? Agora aqui, letra C. Vamos lá. Letra C, o que ela tem diferente? Ela tem uma ramificação. Tudo bem? Então aqui eu vou colocar o carbono 1 na carboxila, carbono 2 e o carbono 3. Então a ramificação aqui ficou no carbono 2. Essa ramificação, uma ramificação bem conhecida, uma ramificação com um carbono, recebe o nome de metil. Muito bem. Então, metil. Esse ácido carboxílico tem em sua cadeia principal 3 carbonos. 1, 2, 3. Então, vamos usar o prefixo prop. Entre esses carbonos, an. Então, esse será o ácido metil propanóico ou ácido 2-metil propanóico. Mas nesse caso, eu preciso indicar a posição do grupo metil? Não preciso indicar por quê? Porque não há outra possibilidade. O grupo metil não pode ficar aqui no carbono 1 e não pode ficar no carbono 3, porque se ele ficar no carbono 3, ele será parte da cadeia principal. E aí deixa de ser ácido propanóico e passa a ser ácido butanóico, de 4 carbonos. Tudo bem? Então aqui eu não preciso indicar, mesmo se o metil estiver para baixo ou se o metil estiver para cima. Tudo bem? Aqui eu não preciso indicar a posição. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Então esse é o ácido metilpropanóico. Veja, o termo ácido vai sempre vir antes do nome e a gente vai continuar e como se fosse um hidrocarboneiro. Ramificação, número de carbonos, tipo de ligação entre carbonos e o sufixo. Beleza? Vamos lá. Letra D. Letra D é do mesmo jeito, ó. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. No carbono 2 e no carbono 3 eu tenho duas ramificações. Essas são ramificações também do tipo metil. Só que aqui, como são duas ramificações em carbonos diferentes, eu vou escrever dimetil. Então, esse aqui é o ácido 2,3 dimetil butanóico, 4 carbonos na cadeia principal. Tudo bem? Ácido 2,3 dimetil butanóico. Tudo bem? Por que eu não escrevi 2-metil, 3-metil? Porque eu abreviei com o di, dimetil. Tranquilo? Vamos lá então, letra E. Letra E, mesmo esquema, ó, carbono 1 na carboxila, e a gente segue 2, 3, 4, 5. Ó, um ácido carboxílico com 5 carbonos na cadeia principal e uma única ramificação metil. Então eu vou escrever, né, o nome desse composto: ácido 3-metilpentanóico. Pente, diz para indicar 5 carbonos, an para indicar ligações simples entre esses carbonos e óico para indicar ácido carboxílico. Tá? Aqui, eu preciso indicar a posição? Preciso, porque aqui esse metil poderia estar tanto no carbono 2 quanto no carbono 4. Então, aqui eu preciso indicar a posição da ramificação, sim, porque eu tenho outras possibilidades. Tudo bem? E aqui, sobre separar com o hífen ou não separar com o hífen o nome da ramificação e o nome da cadeia carbônica principal. Não importa, se você não separar com o hífen, colhe tudo. Se você quiser separar, coloque o hífen. Tudo bem, não tem problema, as duas formas são válidas, tá? Aqui, lembrando que em alguns momentos quando você for juntar todas as palavras, tem que respeitar algumas normas de português, tá? Então, se você não conhece tanto assim, interessante é que você separe com o hífen, beleza? Mas vamos lá, ainda nós estamos em alguns termos mais fáceis aqui, tranquilo? Agora vamos aqui, e esse ácido aqui, como é o nome dele? Bom, carboxila recebe o carbono 1, vamos contar, e aí à medida que já descobrimos a cadeia carbônica principal, 3,
4, 5. Agora eu tenho duas ramificações. E eu vou trocar a cor da caneta para dar um destaque nessa ramificação aqui, porque olha só, isso tudo aqui é uma única ramificação, ó. Então é um anel aromático conectado a um CH2. E isso que está conectado na cadeia carbônica principal. Aqui em cima eu tenho aquela ramificação com um único carbono que recebe o nome de metil, né? Metil, uma ramificação com um único carbono. E agora, aquele anel aromático ali com um carbono antes. Se fosse só o anel aromático e o anel aromático que estivesse conectado na cadeia carbônica principal, dando aí a ramificação, seria um fenil. Mas não é um fenil. Por quê? Porque tem esse carbono antes aqui. Então isso aqui é o que nós chamamos de benzil. Tudo bem? Então o nome desse composto aqui é ácido, e aí nós vamos respeitar a ordem alfabética. Quem vem primeiro? O benzil ou o metil? Benzil. Então é ácido 3-benzil, 4-metil pentanóico. Tudo bem? Tranquilo, né? Bem simples de entender a nomenclatura dos ácidos carboxílicos. Se você não entendeu, volta ao vídeo e vê tudo de novo, acompanhe um pouco mais devagar, pausadamente, e vai tirando as suas conclusões e percebendo o que foi feito. Tudo bem? Mais algumas coisas, vamos lá. Os ácidos carboxílicos, geralmente, eles são reconhecidos mais... Alguns ácidos carboxílicos, geralmente, eles são reconhecidos pelo seu nome usual. Como, por exemplo, aqui, esse primeiro ácido, que seria um ácido com um carbono, ácido metanóico, ele é mais conhecido como ácido fórmico, do latim fórmica. Então, aquela ardênciazinha que você sente é devido à injeção desse ácido carboxílico aí, ácido metanóico, certo, na sua pele. Isso foi descoberto através de uma destilação degradativa de formigas, uma técnica que a gente não aplica mais. E esse aqui é um ácido com 2 carbonos, ó, é o ácido etanóico, só que ele é mais conhecido como ácido acético, do latim acetum, azedo, é o ácido que compõe o vinagre. Uma solução aquosa desse ácido é o que dá origem ao vinagre, que nós temperamos aí a comida. E esse ácido aqui, ó, ácido com 2, 3, 4 carbonos, é o ácido met-et-prop-but, ácido butanóico, só que ele é mais conhecido como ácido butírico, do latim butirum, que é aquele cheiro de manteiga, sabe? Aquele cheiro de manteiga, depois de um tempo que ela fica guardada na geladeira, aquele cheiro característico, é devido à presença de ácido butírico. Olha só mais alguns exemplos aqui. Nós temos esse outro ácido aqui, que é um ácido com 2, 3, 4, 5 carbonos, ácido pentanóico, só que ele é mais conhecido como ácido valérico, devido a essa planta valeriana. Nós temos aqui 2, 3, 4, 5, 6, mas o nome IUPAC seria ácido hexanoico, mais conhecido como ácido capróico, que é um ácido que lembra o cheiro de cabra. Tudo bem? E o último aqui seria o ácido com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Ácido octanóico, mais conhecido como ácido esteárico, de sebo, cheiro de sebo. Sebo animal, gordura animal, mas não é exatamente a gordura animal, é um sebo animal. Tudo bem? Então, alguns ácidos carboxílicos são mais conhecidos pelo seu nome comum aí devido a onde são encontrados. Tudo bem? Bom, algumas propriedades físicas. O que podemos falar dos ácidos carboxílicos? Os ácidos carboxílicos, por apresentarem aí o grupo OH e esse oxigênio dupla O, como a gente já comentou, eles têm pontos de ebulição mais elevados do que outras classes que nós estudamos. Por quê? Porque eles conseguem fazer interações de hidrogênio entre moléculas de ácidos carboxílicos. Então, quando a gente compara, por exemplo, risquei a tela ali, vou apagar. Quando a gente compara, por exemplo, um hidrocarboneto com um aldeído e um álcool e um ácido carboxílico,
O ácido carboxílico é aquele que tem o ponto de ebulição maior. Por quê? Porque ele consegue fazer interações de hidrogênio aí entre as suas moléculas, duas interações de hidrogênio entre moléculas. Os hidrocarbonetos são moléculas apolares, fazem interações do tipo de polo induzido, que são muito fracas. Os aldeídos são moléculas polares, que têm interações do tipo de polo, são mais fortes que os hidrocarbonetos, só que são mais fracos que os álcoois, que fazem interações de hidrogênio entre as suas próprias moléculas. Só que os ácidos carboxílicos, por poderem fazer um número maior de interações de hidrogênio entre moléculas, têm um ponto de ebulição um pouco mais alto. Tudo bem? Bem claro de entender isso, né? Se você não conseguiu entender ainda, volta a ver outros vídeos que a gente tem que você vai conseguir entender um pouco sobre essa ideia, tá? Seguindo o nosso raciocínio aí. Os ácidos carboxílicos de baixa massa molecular também vão ser solúveis em água pelo mesmo motivo, devido à capacidade de fazerem interações de hidrogênio, muitas interações de hidrogênio com as moléculas de água. Agora, alguns ácidos carboxílicos em meio à água também perdem o seu hidrogênio ácido. Lembra de uma reação de neutralização de ácido e base que a gente estudou lá em química inorgânica? Os ácidos carboxílicos também, quando são colocados em meio básico, conseguem reagir formando sais solúveis em água. Aqui, como por exemplo, é mostrado o metanoato de sódio ou o etanoato de sódio, que podem ser utilizados aí, esses derivados de ácido carboxílico, que seriam alguns sais, podem ser utilizados como conservantes de alimento, como por exemplo o benzoato de potássio e o sorbato de potássio. Tudo bem? Seguindo o nosso raciocínio, alguns ácidos carboxílicos de cadeia longa são chamados de ácidos graxos. Na verdade, não são. Na verdade, os ácidos carboxílicos de cadeia longa são ácidos graxos. E esses são um dos principais ingredientes para a produção de sabão. Os sais de ácidos carboxílicos são o que nós chamamos de sabões, tá? E um ácido carboxílico, como por exemplo aqui o ácido esteárico, que tem aí 18 carbonos, só que só tem ligações simples entre esses carbonos, é uma gordura que nós chamamos uma gordura do tipo saturada, é um ácido graxo saturado, né? Ele tem uma viscosidade um pouco maior, uma fluidez um pouco maior, um pouco mais maleável, como algum óleo, por exemplo. E o ácido oleico, que também tem 18 carbonos, só que tem uma insaturação. A insaturação quebra essa molécula, deixando essa molécula não tão fluida, um pouco mais viscosa, que seria o que nós chamamos aí de uma gordura insaturada. Tranquilo? Bem, ainda falando um pouco da acidez dos ácidos carboxílicos, geralmente os ácidos carboxílicos nós observamos um parâmetro para observar a sua acidez, que seria o pKa. Tá? E isso vai fazer com que a gente consiga diferenciar, por exemplo, um ácido carboxílico de um álcool ou de um fenol, porque o pKa dos ácidos carboxílicos eles vão variar mais ou menos entre 4 e 5. Tá? Para você que não lembra o que seria o pKa é o menos log de Ka, certo? Então, menos log de Ka. O que é Ka? Ka é a constante de acidez ou a constante ácida. Ele é caracterizada como? Vamos imaginar aqui um ácido carboxílico qualquer, certo? Então aqui, por exemplo, esse que está representado aqui, ó, o ácido etanóico. Quando o ácido etanóico entra em contato com uma água, ele perde esse hidrogênio aqui. Então a gente vai ter como produto aí o íon H+, e o ânion ali, tudo bem? O ânion CH3 COO-. Só que junto nesse mesmo sistema em equilíbrio, você vai ter a molécula total do ácido carboxílico. Então aqui você tem a molécula como um todo aí, CH3 COO-.
COH. Então, essa é a constante, é a expressão da constante que rege esse equilíbrio iônico aqui desse ácido carboxílico. E o que isso quer dizer? Quer dizer que quando você tem, por exemplo, uma constante de equilíbrio ácida muito elevada, isso mostra que o teu ácido liberou uma grande quantidade de íon H+ na solução. Quando você faz o pKa, você está aplicando menos o logaritmo dessa constante Ka. Então o valor ele vai ser pequeno. Então quando um ácido carboxílico ele é muito forte, o valor do pKa dele ele é baixo. Em contrapartida, o valor da sua constante de equilíbrio é alto. Então, quando a gente compara o pKa de um ácido carboxílico, de um fenol ou de um álcool, a gente vê que o pKa de um álcool é 16. O álcool, então, ele tem uma tendência muito baixa de liberar esse hidrogênio aqui da hidroxila. Agora, de um ácido carboxílico, como por exemplo o ácido etanóico, é 4,8. A tendência é bem maior dele conseguir liberar e desprender e atuar como um ácido, por exemplo. Tudo bem, galera? Bom, conversamos um pouco aqui sobre os ácidos carboxílicos e por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você não entendeu algum conceito, volta, vê o vídeo um pouco mais devagar e até a próxima.